Dando sequência à série de entrevistas com pré-candidatos e pré-candidatas à Prefeitura de São Paulo. Hoje recebendo aqui no nosso estúdio, pré-candidata pelo PSB, Tabata Amaral. Obrigada pela presença. Bom dia. Bom dia, Sheila, Carla, Fábio. Um prazer conversar com vocês e com todos que nos acompanham nesse momento. Deputada, a gente abriu o Band News São Paulo de hoje trazendo um número muito triste, que é do número de acidentes de trânsito com mortes em São Paulo. Cresceu 32% na Grande São Paulo. De acordo com os dados do Infociga, 850 pessoas perderam a vida entre janeiro e maio na região metropolitana. No mesmo período de 2023, foram 646 mortes, ou seja, a gente está falando de mais de 200 mortes a mais do que no período do ano passado. E gostaria de ouvi-la, porque esse é o período mais letal dos últimos 6 anos. Queria ouvi-la como candidata à prefeitura em São Paulo. Que planos a senhora tem para redução nesses números da letalidade no trânsito? A senhora gosta do projeto da faixa azul? Ampliaria, por exemplo? E ciclofaixas? Sheila, a primeira coisa é lamentar, porque toda vez que a gente fala de uma morte no trânsito, é uma morte evitável. É uma família que perdeu seu pai, seu filho e que poderia ter encontrado um destino diferente. Tem uma proposta que eu venho trazendo na pauta de mobilidade de trânsito, que é a gente ter uma gestão metropolitana. É uma coisa óbvia, mas que ainda não aconteceu no Brasil, que é o quê? Como a gente tem o governo do estado participando com trens, com metrôs, como nós vivemos em uma região com 39 cidades, quem mora ali pertinho da ABC, eu que sou de Pedreira, cidade de Ademar, sabe disso, é muito importante que a gente consiga fazer essa gestão metropolitana, até porque a gente tem grandes rodovias que cruzam cidades. E a partir do momento que a gente tem esse comitê, tem essa gestão metropolitana, a gente poder se debruçar sobre os números e entender, porque são trechos específicos que concentram esses acidentes, são intervenções específicas, mas sem olhar para o número, sem trazer todo mundo para a conversa, a gente não consegue resolver. E aí, para te dar um exemplo bem específico, eu conheci um rapaz novinho que ficou completamente paralisado em decorrência de um atropelamento que ele sofreu na Praça da Paz, ali no Jardim Peri, que é na Zona Norte. Você olha para aquela rua, você tem certeza, é muito inclinada, o caminhão ele não tem força para fazer a curva, e é uma intervenção simples, é uma barricada para proteger a praça da rua, é você atenuar essa curva. Eu estou há meses pressionando a prefeitura, fazendo questionamentos, e se a gente tivesse esse olhar, usando dados, tecnologia, para entender onde é que os acidentes acontecem, a gente se surpreenderia com quão simples são algumas intervenções, que, de novo, é atenuar uma curva, é você colocar um sinal de alerta, é você reduzir a velocidade num trecho, mas é necessário ter um compromisso em sempre reduzir esse número, porque, de novo, morte de trânsito é morte evitável. E se elas estão acontecendo, se elas estão aumentando, é culpa, é responsabilidade do poder público. Só para reforçar, faixa azul para motos, manteria, ampliaria? Com toda e certeza. ciclovia, A faixa azul é uma conquista da cidade, tem que ser mantida, tem que ser ampliada. Precisamos também ampliar ciclofaixas na cidade, mas usando inteligência. Uma provocação que eu venho fazendo é que nós, nos últimos anos, vimos ciclofaixas serem construídas de lugar nenhum para lugar nenhum outro. A ciclofaixa não está sendo pensada como mais um modo de transporte. E aí, qual é a provocação que eu faço? Por que é que a gente não tem bicicletários em todos os terminais de ônibus, trem e metrô? Por que é que a gente não prioriza a construção de ciclofaixa e integração à rede de trem e metrô? Eu que venho da Vila Missionária, Pedreira, cidade de Ademar, se a gente quer ir até o terminal Jabaquara, ali na linha azul do metrô, você não consegue chegar de ciclofaixa. Então, a gente vai expandir, mas é priorizando o trabalhador da periferia, é trazendo essa complementação ao que o ônibus, o trem e o metrô já oferecem na cidade. Posso só aproveitar e acrescentar aqui com relação à mobilidade urbana, porque nós tivemos aqui o início da operação do Hidroviário Público de São Paulo, o Aquático, né, que atende a Zona Sul especificamente. A senhora conhece muito bem a Zona Sul, Grajaú, Cocaia e Pedreira. Foi agora no mês de maio, né? Deixa eu ver. É isso mesmo, agora no mês de maio que foi inaugurado. Daria andamento a esse projeto, é um projeto que certamente o pré-candidato prefeito de São Paulo vai usar bastante na campanha dele, né, como sendo um projeto inovador com relação à mobilidade urbana.
Minha família mora pertinho do terminal que fica em Pedreira. E, de fato, para quem é dessa região de Cidade Ademar, se você quer ir para o outro lado da Zona Sul, Capão Redondo, por exemplo, a gente tem que subir para depois descer. Então, faz todo sentido você integrar a cidade com transportes hidroviários. Então, com toda certeza, é um projeto importante. Agora que tem hoje muita denúncia de corrupção. E não dá para a gente jogar isso embaixo do tapete. Então, quando eu falo de expandir faixa de ônibus, faixa azul, ciclofaixa, você trazer outras soluções, como pode ser um transporte hidroviário, um veículo de 3 rodas, a parceria com o aplicativo, a gente vai precisar encarar as denúncias de corrupção que existem hoje e, inclusive, a operação desse transporte hidroviário. O atual prefeito Ricardo Nunes, por razões que ele tem que responder, que ele tem que explicar, fez de tudo para entregar esse transporte para uma empresa que foi acusada, denunciada por ser ligada ao PCC. Então, é um projeto importante e justamente para que ele possa acontecer com qualidade, essa denúncia de corrupção tem que ser investigada. Pré-candidata, problema crônico na cidade de São Paulo, já tem mais de 30 anos, é a Cracolândia. Todos os prefeitos tentaram, ninguém conseguiu resolver, até porque os projetos não têm continuidade. Exato. Alguns tentaram com mais repressão, outros com mais assistencialismo. Qual que é o seu projeto para resolver o problema da Cracolândia e, sobretudo, para cuidar das pessoas que estão ali? Fábio, a primeira coisa é entender que a Cracolândia não é um lugar. Não adianta mudar de CEP, não adianta colocar grade, até porque existem hoje mini Cracolândias espalhadas pela cidade. Você pega ali a Avenida Irvante, próxima a Interlargos, tem uma mini Cracolândia. O mercado que fica na frente, que é inclusive o que minha família usa, que é o Ricói, teve que fechar a porta e as pessoas estão entrando pelo estacionamento porque tem uma mini Cracolândia. Se a gente continuar tratando como um lugar e não entender que é um sistema que tem bandido e que tem doente e que é um sistema lucrativo, a gente nunca vai desmontá-lo. Então, a primeira coisa eu já trouxe é entender que tem CNPJs ligados. Será que não tem hotel lavando dinheiro da Cracolândia? Será que não tem ferro velho alimentando esse sistema? Será que não tem agente público que foi corrompido? Porque o crack entra de alguma forma. E a Polícia Civil já colocou que são pelo menos 200 milhões de reais de lucro por ano e a gente não vê por onde esse dinheiro está saindo. Então, vamos ter que trabalhar com o governo do estado, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a GCM, para sufocar esse sistema criminoso. E do outro lado, como você bem trouxe, entender que tão importante quanto olhar para esse sistema criminoso é olhar para os doentes que estão lá sendo explorados, usados como escudo humano, até para que a polícia não entre. A estimativa é que são 1.000 pessoas que estão lá sem conseguir uma vaga de internação, sem serem acolhidas. São Paulo hoje não tem leito psiquiátrico suficiente para internar as pessoas que estão na Cracolândia. Eu tenho um compromisso de mais do que dobrar as vagas, seja em parceria com o privado, seja expandindo a rede pública e acabar com essa porta giratória, porque a gente tem uma realidade hoje na cidade que a pessoa entra, é internada, aí ela sai, ela não tem um vínculo familiar, ela não tem um emprego, ela não tem uma formação, ela só conhece a rua, ela volta para a rua. Dá muito trabalho. Encarar o bandido e o doente ao mesmo tempo, mobilizar a assistência, a saúde e a segurança, é um trabalho que vai além da prefeitura, mas a gente não tem alternativa. Enquanto a Cracolândia existir, a gente não vai ser dono do nosso centro, a gente vai continuar falhando enquanto cidade. Em relação à revitalização do centro, passa por isso, mas vai além. Muitos, praticamente todos os candidatos, vencedores ou não em eleições, prometeram uma revitalização do centro, houve muitas tentativas e ainda assim a gente vê o centro bastante degradado. Uma parte foi recuperada, mas uma parte ainda degradada. Como recuperar efetivamente, na visão da senhora, o centro de São Paulo? Para um lugar ficar seguro, Sheila, tem que ter gente circulando, de manhã, de tarde e de noite. E essa é a chave para a gente entender o centro de São Paulo. 20% dos imóveis que estão ali estão abandonados. Não adianta você fazer retrofit, não adianta você mudar a fachada se você não der um novo uso à região central. Isso passa por levar gente para morar, perdão. Então, desde você investir em aluguel social para as pessoas poderem receber um subsídio, um desconto e conseguir alugar imóveis ali na região central, você transformar
prédios que estão hoje abandonados, endividados, ou que até mesmo já são do poder público em moradia, mas também passa por novos usos econômicos. A região da Santa Efigênia, por exemplo, tem um talento óbvio para a área de tecnologia. Por que é que a gente não pode ter um parque tecnológico na região da Santa Efigênia, em que a gente incentiva a instalação de startups, em que a gente leva a universidades, em que a gente mobiliza crédito para que as pessoas possam se instalar ali? Então, eu penso muito nessas duas vertentes. Tem que levar gente para morar, tem que levar gente para trabalhar, tem que dar um novo uso a essa região. E é claro que a gente vai manter seu visual, é claro que a gente vai manter a nossa história. Mas se a gente não mudar o que acontece dentro desses imóveis, você pode investir em iluminação, você pode recapear, você pode mudar a fachada, mas vai continuar inseguro porque não vai ter gente circulando. Queria seguir no centro da cidade, então só para ressaltar aqui para os nossos ouvintes, a nossa ideia não é bate-boca, não é polêmica, é mostrar para os nossos ouvintes quais são as propostas dos pré-candidatos para a nossa cidade. E aí eu vou pegar carona na reportagem que a gente ouviu há pouco da Mayra de Jaimo, que falava, deputada, sobre aquela passarela do shopping Eldorado, sabe? Que atravessa ali a Avenida Eusébio Matoso, né? Eusébio Matoso, leva para Eldorado, e ela falava da condição dos camelôs. E aí já faço um link com a pergunta da nossa ouvinte Eveline com relação a vendedores ambulantes. Isso diz muito respeito ao centro da cidade também. Vendedores ambulantes, combater ou regularizar? Regularizar e fiscalizar. Toda vez que a gente se propõe a trazer formalização, organização para uma atividade informal, se a gente não vai até a página 2 e garante a fiscalização, esse discurso ele fica no ar, ele não se sustenta. E a gente precisa conseguir fazer as duas coisas. É importante, sim, levar a dignidade, levar a formalização, organizar o que acontece, até entendendo que os movimentos da cidade mudam. Em algum momento a gente tem bairros que tem um comércio de rua mais forte, em algum momento são alguns outros, mas também não adianta de nada a gente formalizar, a gente regularizar, se a gente não fiscaliza quem não cumpre a regra, porque aí quem está seguindo a regra vai ficar sendo penalizado. E esse é um problema que a gente tem na região central, que a gente tem na região do Brás, que a gente tem na José Paulino. Então, é muito importante que a gente sente com os comerciantes de loja, para colocar de forma muito simples, com os comerciantes de rua, mas, de novo, a gente vai fazer de tudo para levar a dignidade para quem trabalha na rua. Mas, a partir do momento que a gente leva mais formalização e mais regularização, a gente precisa garantir uma fiscalização maior também. Pré-candidata, de todos os pilares analisados pelo Índice de Gestão Municipal ACLA, que é usado como base no Banco de Cidades Excelentes, a pior nota para a cidade de São Paulo é a nota referente à saúde. E já chegaram muitas mensagens aqui pelo WhatsApp perguntando justamente disso, sobretudo perguntando como é possível diminuir as filas para os agendamentos e para as consultas, qual que é o seu projeto para que a população consiga ser mais bem atendida na saúde em São Paulo. Fábio, o principal papel do município na saúde é fazer o básico, o bem básico bem feito. E é aí que a gente falha. A gente tem hoje os maiores e principais hospitais da América Latina aqui em São Paulo. Mas se a gente olha para a atenção primária, as pessoas não conseguem passar um dentista. A maior fila que a gente tem é de exames ginecológicos. As pessoas não encontram remédio nos postos de saúde. E aí eu me questiono, por que é que a gente deixou de cuidar desse básico que serve muitas vezes para prevenir uma doença mais grave? Só para trazer alguns exemplos. A gente não tem hoje nenhuma política robusta de esporte na cidade. Só que as maiores doenças que a gente tem são do coração, hipertensão e diabetes. Será que não faria sentido a gente abrir as quadras das escolas, trazer profissionais de educação física para que as pessoas possam se exercitar? Para cada R$1 que você coloca no esporte, volta 3 para a saúde. A gente ainda tem gente sofrendo de doença que vem de córrego, que vem de esgoto. 600 mil pessoas não têm saneamento básico na cidade. Sendo que para cada um que você coloca no saneamento, voltam 6 para a saúde. Então, só para falar desse mais óbvio, que é até anterior à questão, saúde na escola. Quando eu estava na escola estadual, eu tinha dentista, ia lá, colocava flúor, ensinava a escovar. Eu podia sair com a minha receita do óculos. Por que é que a gente não investe mais na saúde na escola? Por que é que a gente não tem transportes levando para a cidade atendimento oftalmológico, de dentista e exames ginecológicos que são tão importantes para a prevenção? E aí, falando do nosso postinho, da nossa UBS,
A gente hoje tem a pior cobertura de saúde da família de toda a região sudeste. O que é isso? É aquela equipe que tem o médico da família, que tem o enfermeiro, que tem o agente comunitário, que está ali para chegar antes de que a doença se instale, antes que a doença se agrave. Você pega toda a região sudeste, a gente tem a pior cobertura. Se você vai olhar para essa equipe multidisciplinar que deveria estar em todo o BS, fisioterapia, psicólogo, fisioterapeuta ocupacional, são profissionais muito básicos. São Paulo só tem 1.200 psicólogos hoje. Então, estou trazendo tudo isso porque eu poderia chegar aqui com um discurso populista e falar, não, vamos zerar a fila. Você vai conseguir agendar teu médico para daqui uma semana. Mas se a gente não cuidar dessa boca de funil, que é saneamento básico, esporte, atenção primária com o médico da família, equipe multidisciplinar, se a gente não voltar a ter remédio no posto, essas doenças vão se agravando, vão ficando mais complexas e são essas doenças que fazem as pessoas serem internadas e infelizmente virem a óbito. É doença do coração, é hipertensão e é diabetes. E são delas que a gente não está cuidando. Deputada, você tem como uma das bandeiras a educação, uma das suas principais bandeiras, e aí vou aproveitar já que o Fábio mencionou o IGMA, que é o Índice de Gestão Municipal Áquila, e trazer um outro dado a respeito de educação, né? Com essa análise feita pelo Áquila em parceria aqui com a Band. Quando a gente olha aqui para a educação na cidade de São Paulo, o valor gasto por aluno ele é bem superior em relação à média nacional. Mas, no geral, a gente está piorando nessa área nos últimos anos. Estamos na colocação de número 1955 no ranking das melhores cidades do Brasil na educação. O que você enxerga como possível de melhorar, preciso de melhorar? Falando, inclusive, com aqueles pais que têm, por exemplo, criança em creche em São Paulo. E a senhora entende que há possibilidade de privatização ou de parcerias com a iniciativa privada para a educação em São Paulo? Tem espaço para isso? Sheila, primeiro reforçar o que você já trouxe. A gente tem o segundo maior investimento, a segunda capital que mais coloca dinheiro na educação por aluno, mas a gente foi a capital que mais caiu no ranking nacional de alfabetização. A gente estava na posição número 2 com Bruno Covas, nos últimos 3 anos fomos para a posição 21. De cada 3 crianças que a gente tem na rede municipal, 2 estão passando de ano sem saber ler e escrever. E aí, quando a gente falha no básico, que é a alfabetização, essa criança não aprende biologia, ela não aprende história, ela não tem a menor condição de continuar seus estudos, quem dirá de sonhar com um bom trabalho em tecnologia, por exemplo. Então, de novo, eu preciso falar do básico bem feito. Quando a gente fala de creche, nós dependemos hoje das parceiras da cidade. E esse é um trabalho que tem que ser fortalecido. É muito importante porque sem as parceiras que fazem essa gestão independente, a gente não consegue ter cobertura de 100% para a primeira infância, para a creche. Agora, a gente também tem que cobrar qualidade. Parceiras, creche, iniciativa privada. Parceiras são iniciativa privada, são organizações sem fins lucrativos. Isso. Então, só para esclarecer que hoje se responsabilizam por mais da metade das vagas em creche que a gente tem na cidade. Só que a gente não cobra qualidade. Então, tem parceira boa, que tem uma boa alimentação, que faz a introdução das letras, que tem profissionais bem formados, e tem parceira que a gente tem denúncia, que fica sem feijão, que não faz um trabalho de letramento, que não tem uma formação qualificada dos seus quadros. A iniciativa privada, nesse caso, sem fins lucrativos, ela é muito importante. Só que a gente tem que cobrar a contrapartida. Então, eu me proponho a fortalecer as parceiras, mas vou criar também, se Deus quiser, como prefeita, um índice para a gente avaliar. Aquelas que tiverem um bom trabalho continuam, as que não tiverem vão ser trocadas. A alfabetização. É absurdo a gente só conseguir alfabetizar 1/3 das crianças. Cidade mais rica do país, gente, isso é absurdo. Cidade muito mais pobre do que a gente alfabetizando 100%. Tem um outro compromisso que é foco total na alfabetização. A gente vai alfabetizar 100% das crianças até o 2º ano. E um terceiro compromisso com a escola em tempo integral. Quando a gente fala até os 14, 15 anos, não deveria ser opcional. A gente tem hoje das piores coberturas do país, 8% das crianças em tempo integral. Como é que essa criança vai competir com um aluno de escola particular? Se ela teve 3 horas de aula por dia, se ela não aprendeu inglês, se ela não fez uma oficina de teatro, se ela não teve esporte, se ela não teve um português, uma matemática bem dado. Então, para falar desse básico, que está sendo mais urgente aqui é qualidade na creche,
100% de alfabetização e 100% das crianças em escola em tempo integral. Bom, se a gente está falando de parceiros, servidores municipais, o quadro deve se manter desse tamanho, pode aumentar? E também queria saber com relação à valorização dos professores, porque tem assuntos que vêm e vão. Né? Com certeza. A gente andou tendo onda de ataque em escola em São Paulo, foi prometida aí uma leva de psicólogos para atender os E professores. não aconteceu. Não aconteceu. Carla, a gente vai precisar muito dos nossos profissionais que atuam na educação pública, até porque eu tenho um compromisso de levar de 8% para 100% o número de escolas em tempo integral no ensino fundamental 1 e 2. Então, vamos precisar De 8 para 100. de 8% para 100%. Trabalho aqui, obviamente, com o compromisso de 8 anos de mandato. Eu sou hoje a única pré-candidata que vira e fala, se for da vontade de Deus e do povo, meu compromisso é ser prefeita por 8 anos. Mas, de novo, não dá para a cidade mais rica da América do Sul, que tem o segundo maior investimento de capital do país em educação, não colocar suas crianças em tempo integral. Não é luxo, não é privilégio, não é escolha, é o que o mundo todo faz. E aí, a gente vai precisar desses profissionais para a gente poder garantir que a escola, ela tá... Eu brinco, quer saber o que é o ideal para a educação pública? Pensa o que o filho do rico faz. O filho do rico faz natação, faz teatro, faz inglês. Eu, como criança pobre, chegava em casa, tinha que fazer o almoço, limpar a casa. E meu sonho era fazer balé, judô, natação, essas coisas. Por que é que o filho do pobre não pode ter isso? Por quê? Se outras cidades estão conseguindo fazer. Então, esse compromisso com a escola em tempo integral e um compromisso real de valorização dos professores. Não dá para falar de valorização com esse tanto de violência que a gente tem. Da bolinha que se joga, da agressão verbal, da ameaça que vem da comunidade, que vem das famílias. Nossos professores estão muito desestimulados, em parte porque sofrem violência, em parte porque a saúde mental está em frangalhos. A gente tem um problema de falta de professor em sala de aula. A principal razão é afastamentos devidos a adoecimento mental. Depressão, ansiedade, esgotamento, burnout. Então, eu tenho um compromisso que eu já afirmei de ter uma equipe voltada para cuidar da saúde mental dos profissionais da educação. E eu vou além. Professor motivado é professor que participa do processo de criação da política pública. A Secretaria de Educação hoje se fecha no gabinete, decide o que vai acontecer e coloca a goela abaixo dos professores, sendo que os professores têm um conhecimento da ponta, inclusive para construir melhor essa política pública. Valorização a gente faz com salário, mas a gente faz sem violência, cuidando da saúde mental e trazendo esses profissionais para construírem as políticas públicas. Nosso tempo está esgotado, mas certamente teremos outras oportunidades aí nas próximas séries de entrevistas. Quero agradecer por hora Tabata Amaral, pré-candidata à Prefeitura de São Paulo pelo PSB. Obrigada pela presença mais uma vez no nosso estúdio. Muito obrigada, Sheila, Carla, Fábio. Um prazer estar aqui com vocês, todos que nos acompanharam. E para quem quiser acompanhar, Tabata, T-A-B-A-T-A, Tabata Amaral SP nas redes sociais. Obrigada, bom dia. A gente segue com essa série de entrevistas, amanhã recebendo o pré-candidato pelo PSDB, José Luiz da Atena. Na sequência, teremos Ricardo Nunes na quinta-feira, é isso? E Guilherme Boulos na sexta. É isso aí, muito obrigada. A minha memória sempre me trai, é uma maravilha, gente. E aí a gente se despede por enquanto, né? Por agora. Por agora. Amanhã tem mais.